Bom, então, vamos tentar continuar aqui a solução do problema. Então, vamos voltar aqui na figura e entender, porque eu acho que sempre não é muito fácil entender essa figura e entender como aquele quadrado aparece. Então, novamente, eu tenho o meu cilindro aqui, outro cilindro assim. Então, na hora que eles se interceptam e nós estamos mantendo... Veja, isso aqui não são, na verdade, dois canos e aqui é um buraco. Na verdade, a face desse cilindro ela continua aqui, que é essa face frontal aqui que vocês estão vendo aqui. Essa face desse cilindro nessa posição, ela continua aqui e lá atrás. E essa que está aqui na frente também está por trás lá. Quando eu corto, o que a gente tem que lembrar aqui é o seguinte, eu tenho um eixo do cilindro aqui e um eixo de cilindro aqui. Esse ponto central, ele é a interseção dessas duas retas. Pensa, eu tenho um eixo, um cilindro assim, eu tenho o eixo de um cilindro, o outro eixo do cilindro, eles se interceptam num ponto que está bem no meio dessa região. É o centro geográfico dessa região. E aqui isso aqui determina um plano, que é o plano determinado pelos dois cilindros, né? Pelos eixos dos dois cilindros. E eu tenho essa reta vertical que vai ser o nosso parâmetro. Aqui vai ser o nosso T. E a origem dele é exatamente a junção aqui dos dois eixos do cilindro, formam esse plano. Você pode pensar que é o plano XY e o T é o eixo Z. Se a gente voltar aqui, esse ponto está aqui no meio. Eu tenho para cá o eixo de um cilindro. E ele vai sair aqui nessa face em algum lugar. E para cá eu tenho o eixo desse cilindro, ele vai sair aqui em algum lugar. Então, se a gente olhar um sistema de coordenadas razoável, seria esse aqui. Que poderia ser o x, o y, o z, que está representando a altura aqui, o t. Esse quadrado, bom, por que é um quadrado? Primeiro, pela simetria, esses cortes aqui são semelhantes. A figura é totalmente simétrica, né? Essa direção e essa direção são simétricas aqui, portanto, esses cortes aqui e esse corte tem que ser parecidos. Por que é reta? Porque quando eu corto, eu tenho um eixo do meu cilindro. Vou fazer de novo o desenho aqui. Eu tenho um cilindro, vamos colocar mais ou menos nessa posição aqui o primeiro cilindro, né? Aqui está o eixo do cilindro. E eu corto por um plano paralelo ao eixo, o que eu faço é cortar por duas retas. Então essa reta aqui corresponde a essa reta, a de trás corresponde à reta aqui de trás. E é por isso que é um segmento de reta. Porque as pessoas, mas não é curvo. Não é um segmento, não é uma curva. Não, é uma reta. Isso aqui é uma reta. É que o desenho assim parece que é tudo curvo. Não, essa face aqui é curva, mas essa direção aqui são as retas que geram o cilindro. A mesma coisa nessa direção aqui são as retas que geram o cilindro. Portanto, isso aí é um quadrado. Tá? Bom, agora a gente tem que calcular e uma outra observação, né? Essa figura que está aqui, né, essas interseções que são, nesse meu desenho aqui, são essas curvas que estão aqui representadas, não dá para ver direito, mas essa primeira é essa aqui. O que eu tenho que calcular é basicamente a distância, né? Como isso aqui são quadrados e esse ponto aqui é o ponto central. Se eu calcular essa distância, eu calculo, né? Sabendo que isso aqui é um quadrado, eu consigo calcular qual é o comprimento desse quadrado. Porque se eu tiver essa distância, se eu desenhar o quadrado aqui em pé, olhando de frente, se eu sei essa distância aqui, que é a distância desse ponto até essas curvas, eu consigo calcular essa distância aqui, né? Eu sei essa, por simetria, essa é igual a essa. Isso aqui é o quadrado dessa, é a soma do quadrado dessas duas, ou seja, 2 vezes o quadrado dessa distância. Então, basta eu calcular a distância que vai do centro, esse eixo central, até essa interseção aqui.
Ou, se a gente olhar desse ponto de vista aqui, esse ponto aqui é olhando o cilindro. Agora o cilindro está aqui, a face do cilindro está aqui. Né? Eu vou cortar o cilindro de frente, vou olhar o cilindro de frente, assim. Como se eu estivesse olhando este cilindro aqui, essa face aqui. Ele me dá essa distância aqui. Então vamos lá. Olhando agora o cilindro assim, e essa é a posição mais fácil, eu tenho duas alternativas. Eu calculo essa ponto aí, eu tenho que calcular essa interseção, ou eu calculo esta distância. Que essa aqui é metade do lado. Mais fácil. Se eu olho esse cilindro de frente, essa face aqui é a face do cilindro. E essa distância é a distância que vai do eixo, né? Do ponto do eixo, aqui está o centro, aqui está aquele eixo que eu estou vendo de frente. Esse eixo T agora, olhando essa boca aqui e essa face, eu vejo esse eixo lá passando no meio. Aqui é o meu zero, é o centro. Aqui é R, aqui é menos R. E o meu retângulo, o meu quadrado, isso aqui é metade do lado. Estou olhando de frente. Eu vejo esse quadrado aqui, eu estou vendo essa face aqui. Né? Se você olhar aqui, ele passa, está aqui. Quando eu corto, ele é o quê? É aquele comprimento que você está vendo lá. Então, esse aqui é metade do lado. Bom, esse aqui é o raio. Esse aqui é o T. E esse aqui é o L, que é o lado do retângulo, do quadrado. Portanto, o comprimento do lado na metade do lado, desculpe. Esse aqui é 2L. Vou chamar esse aqui é metade do lado. Portanto, o nosso lado vai ser 2 vezes L, que é 2 vezes raiz de R2 menos T2. Vamos chamar de L maiúsculo isso aqui. Então, esse comprimento aqui, que também é o mesmo que esse. Então, o que eu estou usando, na verdade, naquela minha figura, se eu pensar que eu estou olhando assim, eu estou vendo esse lado aqui, metade desse lado. Essa face aqui é a face do cilindro. Isso aqui é o cilindro. Isso aqui é o cilindro. Olhando assim, exatamente essa face aqui, essa face aqui. Estou olhando assim. Ok? Portanto, a integral, o volume vai ser a integral de menos R até R, disso aqui ao quadrado. Ou seja, é 4 R2T menos T2T ao cubo sobre 3 entre menos R e R. E o resultado é esse aqui. Resolvendo aquela integral ali, avaliando a integral, fica 4. Vamos colocar os dois valores. R ao cubo menos R ao cubo sobre 3. Menos R ao cubo mais, que é menos com menos, mais R ao cubo sobre 3. Ou seja, é 2 vezes isso aqui. Nós já vimos um caso semelhante, polinômio cúbico, de menos um valor até mais esse valor, dá 2 vezes um deles. Então, basta eu colocar aqui, então, isso aqui é 2/3, né? De R ao cubo, vezes 4, vezes 2. Então,
Então vai dar 16. Esse aqui é 2/3 sobre 3. Onde R é o raio de cada um dos tubos, de cada um dos cilindros. E o volume dessa região aqui dada pela interseção é calculada assim. Então, recapitulando aqui, olhando esse quadrado, em função dessa altura, eu tenho duas possibilidades para calcular. Ou eu calculo metade da diagonal, que é a distância do centro até um dos vértices, ou eu calculo a distância do centro até um lado, que é metade do lado. Qual que é melhor? Nesse caso, se a gente entender, olhar aqui o tubo ou assim, o que a gente vê, né? Porque essa face, esse balão aqui, essas faces são exatamente olhando assim, olhando isso aqui nessa posição ou nessa posição, o que eu vejo é um círculo. Esse ponto de interseção aqui dos dois círculos, dos dois lados é um círculo. Então essa face aqui, quando eu olhar assim, o que eu vou ver é um círculo. Não parece, né, nesse desenho. Mas o que eu vejo aqui, o perfil disso é um círculo. O que eu vejo, o perfil é um círculo. Exatamente o tubo. Olhando transversalmente, é o buraco do tubo. Não parece, né? Isso aqui parece que quando eu olhar eu vou ver um negócio assim. De fato, não. De fato, o que eu vejo é um círculo. Só que ele não é um círculo, né? Ele não é um círculo, a figura não é um círculo, porque na verdade é assim. É o círculo, só que essas duas arestas aqui, ou essas duas arestas dessa figura, elas formam, de frente é um círculo, mas elas não estão na posição do círculo, elas estão viradas para frente. Então, na verdade, tem um bico lá. Mas quando você olha de frente, você vê o círculo, porque essa interseção aqui, ela mora em cima de cada um dos cilindros. Então, quando você olha pelo cilindro, isso aqui está em cima do círculo. Então, quando você olha assim, você vê um buraco, vê um círculo. As duas arestas, olhando bem de frente, a projeção delas é um círculo. Pensa assim, se tem um cilindro, você desenha duas curvas em cima do cilindro que vão daqui até aqui, daqui até aqui. Não interessa como são essas curvas. Se você olha a projeção delas na direção do cilindro, você vê um círculo. Põe o círculo em pé, pega dois pontos e desenha duas curvas unindo esses pontos. Não interessa como são essas curvas. Quando você projetar no plano, dá um círculo. É esse círculo que eu desenhei ali. É olhando na direção do tubo. Veja os... Repetindo, esta curva aqui, ela está sobre os dois círculos. E tem uma ali por trás. E tem uma aqui e tem uma lá por trás. Elas não são um círculo, não formam um círculo. Mas se você olhar na direção do tubo, ou seja, se você projetar ou naquela direção para cá, puser um plano, você vê exatamente o círculo, porque elas estão em cima do círculo. Só que elas estão numa posição assim. Pensa que o tubo está aqui e você corta o tubo assim, você marca um ponto em cima e outro embaixo. Simétrico no tubo. Aí você corta duas figuras assim. É isso aqui. Corta duas curvas assim. Quando você olha de lá, você vê um círculo. Se olhar daí, você que está bem na minha frente aqui, você não vê, você tem essas duas curvas, eu cortei, você vê o círculo, porque elas estão sobre o círculo, sobre o cilindro. Certo? Então, a dificuldade desse problema, na verdade, primeiro, entender que isso aqui é um quadrado, pela simetria da figura e porque são retas, são geradas pelas retas geratrizes do cilindro, estão sobre reta geratriz do cilindro, esses segmentos. E segundo, para calcular esse comprimento ali, que quando você olha essa figura ou assim, o que você vê aqui é um círculo. E, portanto, isso aqui é nada mais do que se você medir lá o comprimento daquele círculo. Vou tentar fazer o desenho em cima, vamos ver se eu consigo fazer esse desenho em cima de um dos cilindros para vocês entenderem melhor. Vou desenhar só um desses cilindros. Não é muito fácil, mas talvez. Vamos ver, eu vou pegar esse cilindro aqui. Vou voltar no cilindro. Muito bem. Aqueles meus pontos estão nessa posição aqui.
Tá? Tem o ponto de cima e o ponto de baixo. Na hora que eu corto, eu tenho uma curva assim. E lá por trás, uma curva assim. Na verdade, essa curva está para frente. Ela está meio para frente. Assim, eu vou fazer o desenho assim. Na perspectiva, uma está para cá e a outra é como se eu cortasse assim e assim. Forma um canto aqui. Elas estão em 90 graus aqui em cima. Quando elas se encontram, uma vem para cá e a outra vai para lá. Essa aqui está bem para frente e essa aqui está assim. Elas estão assim. Ok? E eu tenho as outras duas. Então, quando eu olho essa figura, quando eu olhar aqui a outra que corta lá atrás, o que eu vejo assim é o cilindro. Atenção, essa curva aqui não é aquela lá. Na verdade, talvez na perspectiva deve ser assim. Essa aqui está assim. Ah, a perspectiva está errada. Essa aqui está assim e a outra, na verdade, está por fora lá. Está assim. Então, na hora que eu corto, eu olho aqui, o que eu vejo, esse segmento é esse segmento aqui. Uma está aqui, a outra está assim. E o segmento é esse. Eles foram cortados pelo cilindro que passou aqui. Não é fácil, né? Certo? Eu tenho uma aqui, que é cortada pelo cilindro, tenho uma atrás e tenho uma outra lá. Então, esses gomos aqui, quando você olha, eles realmente não são círculos. Mas se você olhar assim, o que você vê é exatamente a distância entre eles e a largura do círculo. O comprimento desse segmento é a largura que está cortada no círculo lá horizontalmente. Ok? Não é fácil. Então esse é o problema geométrico talvez mais difícil. Do ponto de vista, depois que você reescreve a equação, é tremendamente simples de resolver. Mas a construção toda do problema é o problema mais difícil, provavelmente geometricamente, de todos os exercícios. Tem uma sessãozinha sobre trabalho e leitura, porque isso aqui é coisa que vocês já fizeram na física, né? Ou estão fazendo na física, a noção de trabalho, e usar a integral quando a força é... Deixa eu só lembrar, como que é o trabalho? Se você tem a força constante, o trabalho é a força vezes a distância percorrida. Né? Vamos pensar aqui, qual é o trabalho para trazer esses giz daqui para cá? Força da gravidade é constante, 9,8 metros por segundo ao quadrado, você pode usar isso como aceleração, tem a massa do corpo, então a força aqui é constante, e tem a distância. Então 1 metro, um corpo de 1 quilograma, você vai ter a unidade de trabalho tradicional, né, para trazer esse corpo daqui para cá. Isso aqui, na verdade, a gente aumenta o trabalho, você troca, você ganha energia potencial, né, pelo trabalho gasto. Depois tem a energia cinética, que é derrubar, e a troca de energia cinética por energia potencial te dá velocidade aqui embaixo, leis de Newton, etc. e tal. Agora, suponha que a força está variando, que é comum. Por exemplo, um sistema que é uma mola. A força exercida por uma mola, ela depende do deslocamento, ela não é constante. Pode ser diretamente proporcional, que é comum, e pode ter outros tipos de sistema. Então, qual é o trabalho para você pegar, tem uma mola e você empurrar essa mola de 10 centímetros? Não é uma força constante, e aí, basicamente, o que você faz é tratar a força como a tua função. Você pode fracionar os pedacinhos, pensar que a força é constante em cada trechinho, multiplicar por ΔX, fazer o limite e a integral de F ds, ou F vezes dx. Tá? Força em função da posição, dx, e essa é a fórmula da... Então, tem uma sessão rápida aqui sobre trabalho, que é uma aplicação de integração bem simples, na verdade. Tá? O último conceito que a gente pode introduzir aqui nessa parte introdutória de integração é valor médio de função. Então, isso aqui é muito simples.
A ideia é a seguinte, vamos pensar que eu estou variando, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma função que me dá a velocidade. Vamos pensar na velocidade, né? Esse é um conceito que a gente sabe, velocidade instantânea, velocidade média, etc. Então, se eu tenho a minha velocidade variando num certo trecho, como que eu calculo o valor médio dessa função? Vamos pensar um pouquinho. O problema. Vamos supor que eu tenho um intervalo de tempo aqui entre T1 e T2. E essa velocidade eu tenho valor instantâneo. Eu medi e tenho o gráfico dessa velocidade. Vamos supor que eu tenho aqui. Aqui é T1. Então aqui o parâmetro é T. Aqui é T2. Eu começo com velocidade 0, vario e termino aqui com velocidade 0. Tá aqui. Vamos pensar fisicamente. Como é que eu calcularia a velocidade média? O que eu preciso saber? Velocidade média é a distância toda percorrida dividida pelo tempo. Vamos pensar, então, velocidade média seria a distância dividido pelo tempo. Distância total como que eu calculo a distância total percorrida? Seja intuitivamente, seja matematicamente. Como é que vocês fariam? Vamos pensar um pouco de integração. Deixa eu aumentar um pouco esse gráfico para o pessoal lá do fundo poder ver. Vamos aumentar o gráfico, o intervalo aqui. T1, T2. Está aqui. Então aqui está, se você colocar isso como y igual a v de t, é o gráfico correspondente, aqui é o tempo. Como que eu calculo, o que nessa figura representa a distância percorrida? A área, né? Por quê? Vamos pensar. Vamos pensar por que essa área é o gráfico. Nós já falamos isso, mas vamos falar de novo. Se eu pegar um intervalinho aqui de tempo, ΔT, escolher um ponto aqui, calcular a velocidade e calcular essa área, eu estou pensando assim, esse ponto representa uma velocidade típica, não é a velocidade está variando, mas escolhi um ponto aqui, T estrela, marco a velocidade nesse ponto. A velocidade, que é essa aqui, vezes o ΔT, me dá uma distância, não a distância, mas aproximadamente a distância percorrida nesse intervalo de tempo. V calculado no instante t, vezes o tempo. Suponho que a velocidade é constante e me dá a área desse retângulo aqui, aproxima a área dessa figura aqui, desse trecho. Então, V estrela, aí a gente pensa aquela coisa, V num T e estrela, ΔT, somatório. Isso aqui são vários retângulos desses que aproximam essa área, e isso aqui em cada pedacinho desse é a distância percorrida nesse intervalo, aproximadamente. Então isso aqui aproxima, somando isso, se eu dividir o meu intervalo aqui em K pedaços, isso aqui aproxima a distância percorrida. Então, relembrando, o limite disso aqui é integral dv dt. Essa é a soma de Riemann da integral de vt. Então é isso que é a distância percorrida, porque daí que vem a noção. Então a distância
vai ser igual à integral entre T1 e T2 de V de T dt. Bem, que é a área daquela região lá. Portanto, a velocidade média é igual à integral entre T1 e T2 de V de T dt dividido pelo quê? Por T2 menos T1. Então, nesse problema, que é um problema que a gente está mais acostumado intuitivamente de pensar, se eu sei a velocidade instantânea, para calcular a velocidade média, de fato, né, que aconteceu naquele intervalo, eu integro a função e divido pelo intervalo de integração. Então, essa vai ser a definição do valor médio. Antes de sair desse problema, se isso aqui é a velocidade, digamos, essa aqui é a velocidade média, o que a gente está dizendo com aquela equação lá é basicamente o seguinte, que essa área aqui, em amarelo, desse retângulo, é igual à área total. Porque se você olhar essa fórmula aqui, ela me diz que a área da figura, se eu passar isso aqui para lá, é exatamente a velocidade média vezes o intervalo de tempo. Ou seja, a distância percorrida é a velocidade média vezes o tempo. E se você pensar, essa aqui vai ser a velocidade média, é aquela altura aqui nessa minha figura, tal que a área desse retângulo é igual à área da figura original. Então, esses são os dois conceitos. Você pensa em média no sentido do valor médio da função, que vai me dar a mesma, né, em termos físicos, seria a distância total pelo tempo. Do ponto de vista do gráfico, é pensar que a área dessa figura é representada pela área desse retângulo. Então, a altura que é a velocidade média é aquela altura que é a área do retângulo aqui é exatamente igual à área dessa figura que está aqui. Então, são os dois conceitos, um que a gente tem, né, em integral e em derivada, de relacionar essas quantidades. Então, a definição em geral, agora a gente pode fazer aqui. É simplesmente esse. Mas é importante porque ele, em vários momentos, vai nos ajudar a entender certos problemas. Tem vários problemas em que aparece essa noção de média, valor médio. Então, dada uma função, essa é a definição. Né? Vou pôr no intervalo aqui. Eu vou só pedir que ela seja integrável. Em geral, a gente tem trabalhado mais com funções contínuas, mas basta que a integral exista. Definimos o valor médio de f, que às vezes é denotado assim, né? Às vezes também é denotado assim, uma coisa assim. Com a notação, é um número por exatamente o caso ali em cima. Então, essa é uma definição. Vejam que não tem nenhuma técnica nova, nada novo. É simplesmente entender essa ideia de que é o valor que vai me dar a área, uma função qualquer. Eu tenho a área entre o gráfico e o eixo x. Essa área vai ser representada por uma função constante, por esse retângulo. Ok? Aqui, valor médio de f, f médio ou f estrela. Em geral é esse aqui a notação. O f bar. Esse aqui é a notação que a gente vai usar, o valor
médio da função é dado pela integral da função no intervalo dividido pelo comprimento do intervalo. Então, por exemplo, e se a gente pensar muitas coisas que a gente faz em matemática, por exemplo, a noção de centro de massa, que a gente pode introduzir, nós vamos ver depois, uma série de coisas, ele vem da noção de uma média. O centro de massa é uma média das posições do x com o peso associado a cada ponto, ou do y, né? Vocês têm visto isso já em física. Então essa noção é uma noção média. O que é o centro de massa? É a posição média da figura. Então, se vocês perceberem o que é centro de massa em duas dimensões, você integra o valor de x e divide pela área. Então, é o valor médio do x. Do x, né? Se tiver a função densidade, você põe a função densidade lá. Mas é basicamente, daí divide pela massa, que é a integral da densidade. Mas se a massa é igualmente distribuída, é o valor médio do x, o centro de massa, o centroide. Né? Então é uma média. Se você pensar do ponto de vista se tiver uma massa variável, é a média, levando em conta agora que a área não é contada só pela área, mas é a área com a massa. Então é a distribuição de massa, é a média também. Então a noção de valor médio, de função, ela atravessa vários conceitos aí de física que a gente usa nas aplicações do cálculo. Deixa eu voltar, já que nós falamos aqui de distância, deixa eu só lembrar uma coisa, ligar agora uma coisa que vocês aprendem na física, bem simples, e que vocês já sabem, que é... A gente tem a noção de... Né, aqui eu vou falar de posição, velocidade e aceleração. Então, um corpo, em física e mecânica, na mecânica dos sólidos, né, o que determina, em geral, o estado de um corpo? Basicamente, se a gente pensar a coisa mais simples, é a posição que ele está, a velocidade que ele está. E, se você quer descrever o movimento, você precisa saber se ele está sujeito a uma força que seria aceleração. Então, esses são os conceitos básicos, a posição, a velocidade e a aceleração que está associada com a força agindo sobre o corpo. E a gente lembra que, eu vou falar em uma dimensão, mas se a gente tem a posição em função do tempo, a velocidade é a derivada. E a aceleração é a segunda derivada. A aceleração é a derivada da velocidade, que é a segunda derivada da posição. Hã? Em física, muitas vezes, o que é dado é a força. Vamos pensar aqui, eu tenho um corpo aqui agindo, esse movimento aqui do giz caindo, né? E ele quebrou, mas ele é a aceleração constante. Eu tenho que dar uma informação, vamos supor que eu tenho um corpo aqui, né, esse giz. Eu dou uma informação, ele está parado e está nessa altura. Qual é a velocidade que ele chega aqui? É relativamente simples o problema, né? Porque basta eu fazer o quê? Eu tenho a aceleração da gravidade. Isso aqui é só uma volta. Na verdade, eu estou motivando o cálculo aqui de novo, a integração. Isso aqui é a derivada. Agora eu posso começar com a força. Então vamos supor que eu tenho uma força, né, que depende da posição. Em geral, ele vai depender da posição. Né? Eu vou escrever assim, e vamos supor que ele é constante. Então, no caso da gravidade, muito simples. Né? A força, no caso da gravidade, ela é a massa vezes a aceleração da gravidade, que a gente denota por G. Massa vezes a aceleração é a força. Isso aqui é a aceleração constante, a aceleração da gravidade. Né?
Aceleração da gravidade. Só para dar um exemplo. Então, se eu tenho um corpo aqui, eu estou fazendo uma coisa muito simples, hein, pessoal? Isso aqui é basicamente, e esse corpo agindo, essa força agindo, se esse corpo estava parado e ele é solto, o que a gente tem? A gente tem que a velocidade, vamos supor, a velocidade no instante zero, agora vamos começar a colocar a referência. No instante zero é zero, ou seja, está parado. Qual seria a velocidade dele no instante t? Ora, é a aceleração integrada no tempo. Então vai ser a integral entre 0 e t. Vamos trocar a variável, né, da aceleração. Colocar S como variável de integração. Eu vou usar o t como variável de tempo. Depois, aqui, na verdade, eu estou integrando no tempo, só que eu troquei a variável para não misturar aqui. Isso aqui é o teorema fundamental do cálculo. Estou definindo a velocidade a partir da aceleração. Então, ela é a integral da aceleração. Então, no nosso caso aqui, nós temos a aceleração da gravidade. Essa aqui seria a aceleração que entra aqui. Então, se é constante, é esse valor g vezes t, simplesmente. Porque é constante, sai para fora. Integral de 0 a t da g de t. Se a velocidade inicial é v0, diferente de zero possivelmente, qual que é a diferença aqui? Né? A gente já sabe o resultado. Eu vou somar aqui v0. Mas onde que aparece isso aqui? Bom, ele aparece assim. Eu tenho a velocidade, vai ser a integral entre 0 e t. Então, aqui, quando você escreve isso aqui, primeiro eu vou escrever assim. É a integral da aceleração. Está aqui. Bom, a velocidade a primitiva é dada pela integral da aceleração. Está aqui. Só que agora eu tenho o valor inicial e o valor final. Eu tenho o valor inicial da velocidade. Na hora que eu integrar, o que eu faço? Eu escrevo v de t, esse aqui é a primitiva. Mas agora eu vou calcular isso aqui no intervalo que me interessa. Então eu vou ter isso aqui no ponto final. Era melhor, vamos deixar o S aqui para não misturar. O v de t vai ser o v no instante final menos o v no instante inicial. É assim que aparece. Porque aquela é a primitiva. Eu sei que é isso. Eu sei que a velocidade, a derivada é esse valor A. Então, essa é a primitiva. Então, essa é a formalização do problema. Então ele escreve assim. Se a velocidade inicial é zero, entra zero, v de t. Né? Que é exatamente avaliar isso aqui. Se eu tenho um valor aqui, eu tenho que pôr esse valor. Então vai aparecer o quê? Vai aparecer o v de t, que é A vezes t, mais o v0. É sempre assim. Eu faço a diferença daí. Na verdade, é essa constante que depende da velocidade inicial. E aí eu tenho a minha g de t, né? Desculpe. G vezes t, que é a aceleração da gravidade, que eu estou usando nesse problema. E a posição? A posição é a integral da velocidade, é a mesma coisa. Então eu integro mais uma vez. Então a posição, qual que é a primitiva? A primitiva da posição, se eu usar x de t, é a integral disso aqui. É gt 2 sobre 2 mais v 0t mais uma constante. Tá certo? Se quiser escrever em função de s. O que é essa constante? Bom, a constante é exatamente x de 0 é o x0, a posição inicial. Por isso que a fórmula em geral, então, vai ser x0, vou escrever ao contrário, mais v0t, mais, no caso, a aceleração constante gt2 sobre 2. Então, para determinar completamente a posição, eu preciso de duas informações. Se eu começo com aceleração, preciso saber a posição inicial e a velocidade inicial.
Se eu quero só a velocidade, só preciso saber a velocidade inicial. Então, se eu tenho esse corpo aqui, essa aqui é a posição inicial, estou marcando a distância a partir daqui, x0, tem uma velocidade inicial. Né? Aí eu sei, por exemplo, esse corpo podia estar subindo. Então, o que vai acontecer? Olhando a referência, quando ele está subindo, a ação é ao contrário, então ele vai desacelerar, na verdade. Aí ele vai parar em algum lugar e depois vai voltar. E aí tem que olhar o sinal. E aí o G está menos, depende de como você põe a referência do teu X, se é para baixo ou se é para cima. Se você puser para cima e o corpo estiver subindo, inicialmente a velocidade é positiva, fica zero e depois inverte, e assim por diante. O G é constante e daí tem um valor negativo. Ok? Isso aqui é só para conectar. O problema mais geral é que a aceleração não precisa ser constante, que é justamente o caso geral. E aí, isso aqui a gente podia fazer meio com geometria, né? Porque a área de triângulo, né? Primeiro a área de constante é um retângulo, depois é a área de um triângulo. Então a gente consegue fazer isso aqui com uma intuição do colegial, essa conta. Agora, suponha que a aceleração varia, que é o caso da mola. Se a posição varia, aí, para você fazer a conta, você tem que usar a integração de verdade. Então, por exemplo, a mola. Você empurra a mola e solta. Tem uma massa aqui. Vamos supor que não tem atrito inicialmente. Movimento harmônico simples. Se vocês calcularem e usarem a integração, vocês vão ver que dá exatamente isso. Tipo um movimento harmônico. Então, a maneira de a gente resolver o problema agora, a gente pode trabalhar com qualquer tipo de força, variando ou não. Ok? Esse é um instrumento, por isso que a conexão da física com a matemática, a integração e diferenciação, através da mecânica, se dá exatamente que você passa de situações em que a força era constante para uma força variando, uma força arbitrária. Tá bom? Depois em física tem coisas como produto vetorial, não sei o que, movimento. Tudo isso você pode tratar usando o cálculo também. Eletromagnetismo, movimento circular, momento de inércia, aquelas coisas. Tá certo? Mas precisa do cálculo 2 para fazer isso. Então é só no semestre que vem que vocês vão entender essa outra parte. Ok?